Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou Eduardo Henrique, eu sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui na Diocese Anglicana do Recife. Hoje, quarta-feira da Semana Santa. E aí eu gostaria de convidar todos e todas a meditarmos sobre a vida. Na verdade, meditarmos sobre a morte. Vamos conversar. E a gente vai ver que vida e morte são espaços, são lugares de aprofundamento dessa espiritualidade de nossas vidas, dessa vida plena que existe em nós. Antes, os avisos de sempre. Se você ainda não é inscrita, inscreva-se. Faça parte dessa espiritualidade plural, inclusiva, de todo mundo, para todo mundo. Venha, vai ser maravilhoso poder ter você conosco nessas meditações, nessas reflexões diárias. Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda a divulgar não só este vídeo, mas a comunidade. Né? Isso é uma forma de colaborar também. Não só este vídeo, mas os outros vídeos que se produz aqui no programa, no canal Paz e Bem. Tá bom? E se você puder e também quiser, colabore com a assinatura solidária. Né? Nos ajude, assim, a podermos melhorar o nosso programa, a qualidade dos nossos vídeos, elaborarmos outros projetos. Isso é muito bom. Isso é muito bom para todo mundo, tá bem? Mas vamos lá. Para o Ocidente, falar sobre a morte é algo muito difícil, na maioria das vezes. É quase um tabu. É algo que não deve ser falado. O que deve ser falado é vida. Vamos falar da vida, né? Como, ao longo dos nossos programas, Mauro, em alguns programas tem falado, os nossos irmãos e irmãs espíritas também têm falado, dentro da perspectiva espírita, falar sobre a morte é mais do que necessário. Porque, como vamos ver, a morte é algo que nos ajuda, paradoxalmente, a viver. E nesse caminhar, a gente vai colher, beber, dentro de uma tradição pouco conhecida, mas viva, não é? Dentro da espiritualidade cristã, que é a espiritualidade celta, que é também uma espiritualidade cristã, como a gente vai ver. A morte. Quando se perde um ente querido, uma pessoa querida, é difícil, às vezes, a gente acalmar, consolar o nosso coração com palavras. Parece que palavras piedosas, sentimentais, em vez de ajudar, prejudicam. Né? São como que coisas cortantes. E as pessoas dizem essas palavras na melhor das intenções. Mas o que se percebe é que, às vezes, essa palavra, como ele está no céu, ele está agora em paz, você tem que se consolar, porque é a vontade de Deus. Palavras assim, em vez de nos ajudar e ajudar a pessoa
né, está vivendo esse momento de perda, né, de um ente querido, cria até mesmo uma revolta, né? Produz interiormente uma ferida ainda maior. Porque o que se quer diante dessa situação é a presença física, é a vida física dessa pessoa. A gente que perde uma pessoa querida, a gente quer que, na verdade, acordar dessa espécie de pesadelo e que a pessoa possa entrar pela porta, não é, de novo, e diga, olha, aconteceu um equívoco, na verdade, nada daquilo aconteceu, eu estou vivo. E aí a gente possa abraçar, a gente possa beijar, possa ter a companhia de novo dela. É, nós somos assim. A gente cria essa perspectiva e ela é natural. Por isso que diante da perda física, nós choramos. Choramos. Por mais que exista, parece, a certeza, ou a fé, ou algo sobre o mundo espiritual, a continuidade dessa vida, o que se quer mesmo é aquela pessoa juntinho da gente. Se a gente for buscar as raízes disso, dessa situação, ela se estende através do medo e do apego. Mas saber e ter consciência disso não nos ajuda. Continuamos sofrendo. Continuamos querendo essa pessoa próxima fisicamente de nós. Há quase 10 anos atrás, eu acompanhei de perto com minha esposa a perda de um enteado, um jovem adolescente, 17 anos. Morreu de forma, né, andando de bicicleta, de motocicleta, não estava nem numa velocidade alta. Ele terminou caindo e morrendo. Diante dessa morte que aconteceu num sábado de aleluia, estávamos nós todos lá. Eu, minha esposa, familiares e amigos diante de um velório, diante de um corpo inerte, morto. Estava lá a sua carne, o seu corpo, mas sabíamos que não era ele. Algo escapava. Presença física dele. Viva, do jovem, alegre, cheio de vida. E aí, o que dizer, o que falar em situações assim? Diante da mãe que perde o filho, diante do pai que perde o filho, a filha, familiar, o que dizer? Qual a palavra? Resta-nos a perplexidade, o silêncio, diante dessa situação. E agora, diante disso, como lidar? Creio que tenha sido Heidegger, um filósofo alemão, que tenha dito que nós somos todos como que um ser para a morte. Essa morte como que parece ter sido gerada junto da nossa vida. Como eu sempre digo, embriões morrem, fetos morrem, crianças nascem e logo em seguida morrem. Morremos todos. Morreremos, eu e você. Essa é a certeza mais incerta.
Essa é aquilo que não gostaríamos de viver. Porque, como diz a canção, por mais indesejada, ela é sempre amada, a vida. A vida é a nossa realidade, a nossa condição. Ninguém, né, busca essa morte. Há os momentos de desespero e de perda completa da razão mesmo de viver. Mas somos todos e todas vivos. Estamos aqui. E a gente se entrete à razão. A gente procura não lembrar dessa morte. Não conversar sobre isso. Não é um assunto a ser tratado na ceia do jantar. A gente cria estratégias para esquecer. Isso é natural. Isso é bom. Agora, o problema é que a morte nos acompanha. E através de entes queridos, dos imprevistos, das contingências da vida, ela bate à nossa porta. Ela nos chega. E aí, como lidar com ela? Como vivenciá-la? Eu gostaria de, nessa caminhada, nessa reflexão de hoje, trazer um livro, não é? Um livro chamado Anankara, um livro de sabedoria celta. Ela foi escrita por um padre católico, também poeta, irlandês, chamado John O'Donoghue. John O'Donoghue, ele, nesse livro, traça várias reflexões sobre aquilo que ele chama de as estações da vida, não é? A nossa juventude, a nossa maturidade, o envelhecimento e também, claro, a morte. E dentro dessas reflexões, ele parte de uma vivência, de uma espiritualidade ainda viva, né? Dentro da tradição cristã, pouco falada, que é a tradição da espiritualidade céltica, herdeira da tradição celta. O próprio livro, o título, Anankara, é uma expressão gaélica, que quer dizer amigo da alma. E fala, que é uma tradição herdada dos druidas, mas que também foi tomada pelos cristãos, a igreja entre os celtas, de que devemos ter ao longo da nossa vida como que uma pessoa ou pessoas que são como que irmãs de nossa alma, em que a gente possa se abrir, se a gente possa, mais do que se abrir, a gente possa se reconhecer como a gente é. Porque não precisamos falar nada para a pessoa já sabe, já nos conhece, conhece essa nossa intimidade, e dentro disso a gente pode conversar de alma para alma. E dentro dessa perspectiva, ele vai dizendo que, dentro da tradição celta, sempre se teve a perspectiva de que essa morte é a nossa companheira. Que a gente, na verdade, não deve fugir, né, da sua realidade, antes incorporá-la à nossa vida, como uma possibilidade que a gente, através do meditar sobre a morte, a gente possa abrir-se à possibilidade de uma vida melhor. Porque, para os celtas, o mundo dos mortos, assim chamado, e o mundo dos vivos, ele era muito tênue a sua relação. E, em certo sentido,
toda a nossa vida é como que um trabalhar-se, um gestar-se para essa vida outra que já existe em nós, que não é uma vida do além, no sentido, não é, de algo que está fora, mas algo que está dentro. Que dentro daquilo que é o nosso coração de argila, é o nosso coração humano, de carne, o nosso corpo, a morte está como que operando na gestação de uma vida outra. Cada um de nós estamos sendo, nesse momento, sendo gestados, sendo gerados. E a morte física, o falecimento, parece ser como que um parto outro. Não do útero, como a gente viveu, para este mundo. Do pequeno espaço para a imensidão da Terra e do cosmos. Mas a abertura desse mundo, né, da Terra e do cosmos, para um mundo além, eterno, perene, infinito. E aí a ideia sempre que os celtas tiveram das grandes planícies, dos grandes horizontes e das montanhas. E ele fala nesse livro, John O'Donoghue, que quando jovem, ele, morando, né, no campo, ele, quando criança, sonhava ir com o tio em busca, né, para as montanhas, acompanhar. O tio era pastor de ovelhas, então ele gostaria de acompanhar. E aí ele percebe que ele gostaria de... Aquele era o horizonte dele. E ele queria ver, finalmente, o que existia além das montanhas. E aí, quando ele chegou, né, já jovem, ele foi acompanhar o tio. E quando ele subiu a montanha e viu o horizonte, a partir da montanha, ele viu que existia outras montanhas, existia outros horizontes. E ele ficou um pouco decepcionado, mas também ele ficou profundamente feliz em perceber que esse mundo se ampliava cada vez mais. Assim é a nossa vida, assim é o nosso cotidiano. Subir para despertar para outros horizontes, para que no final nós possamos encontrar o horizonte mesmo. Porque aqui a gente está caminhando para o horizonte. Quando a morte finalmente nos tocar, o horizonte nos encontrará. O horizonte virá em nossa direção. E é nessa perspectiva que os celtas chamavam esse outro mundo de Cid. E eram lugares maravilhosos. Dentro da perspectiva de celtas, a perspectiva do paraíso. Um paraíso cheio de delícias, não é? Mas também um paraíso onde toda a nossa vida era como que planificada. Daí a importância de que cada gesto, cada ação nossa, seja como que a última ação, seja como que o espaço, cada pequeno gesto do definitivo. Porque é nessa incerteza da hora que abre-se a possibilidade de que possamos viver plenamente no agora. Porque
Temos, cada um de nós, feridas, perdas, ausências. E nós como que carregamos. E, de vez em quando, essa morte toca-nos e coloca como que abre de novo essa ferida. Não é? Às vezes, uma culpa, às vezes, um remorso, às vezes, uma falta de perdão. Algo que gostaríamos de ter feito e que não foi feito, e que hoje se torna impossível. Nessa perspectiva, a morte não mais nos fere, porque estamos no presente, estamos no agora. É agora a vida que temos. É agora que está sendo gerada essa vida outra que já está em nós e que nós, a cada dia, nos aproximamos da sua plenitude. Estamos diante de um mistério aqui. As Ilhas Encantadas, a Rai Brasil, a Ilha da Juventude Eterna. Sim, Rai Brasil era uma ilha dentro da tradição celta que existia a oeste da Irlanda. E lá era, como paraíso celta, um país de delícias e de juventude eterna. Diante de um mundo tão ferido pela morte, de tantas mortes cotidianas, em seus níveis físicos, emocionais, espirituais, de tantas mortes produzidas pela igreja cristã, e aí precisamos reconhecer e meditar, de tanta dor produzida por pastores, por padres, por pessoas cristãs de forma geral, tanta morte produzida na vida de outras pessoas, não só morte física, mas morte espiritual, morte emocional, morte psicológica, a gente possa renascer, tomar essa perspectiva da vida. Meditar sobre a morte é uma oportunidade de pensarmos sobre a vida que estamos levando. Esse vídeo já está ficando longo, precisamos partir. Mas antes de partir na jornada da vida, dessa vida que é essa vida mesma que nós estamos agora, vamos fazer 1 minuto de meditação. Para que a gente possa ter, mesmo num vislumbre, que estamos no presente. Estamos aqui. Agora. Esse é o melhor lugar do mundo. Aqui e agora. Vamos relaxar. A espinha ereta. A mente quieta. Coração tranquilo. Nos concentrando em nossa respiração. Tomando consciência de nossa respiração. Vamos fechar os nossos olhos por um instante. Paz e bem. Galerinha do Paz e Bem. Uma quarta-feira abençoada. Deus
nos proteja, nos abençoe. E hoje, de uma antiga bênção celta, que é do rito de Sarum, do rito de Salisbury, um rito cristão, a gente possa ter sempre dentro de nós que Deus esteja em minha mente e em meu pensar, Deus esteja em meus olhos e em meu olhar, que Deus esteja em meus lábios e em meu falar, Deus esteja em meu coração e em meu sentir, que Deus esteja em mim. E quando chegar a hora do meu partir, Ele me venha encontrar. Deus nos abençoe. Uma abençoada Semana Santa.